Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos nesse instante. Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar hoje o capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O item que nós vamos analisar é o primeiro. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Olha só que ensinamento valioso de nosso Mestre Jesus nesta bem-aventurança. Condição essencial para a nossa condição de espíritos libertos, a pureza de coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Essa passagem nós encontramos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Kardec inicia esse capítulo com essa bem-aventurança e essa passagem e essa lição que Jesus nos dá em relação ao entendimento que a pureza das crianças deve passar para a gente. Então, o que nós buscamos aqui no ensinamento de Jesus é essa condição essencial de agirmos como as crianças que se assemelham na sua pureza. E nós percebemos como as crianças elas se comportam. Elas são espontâneas, elas não se importam com as roupas que estão vestindo, não se importam como que elas estão, elas querem interagir, elas querem brincar, não estão preocupadas com marca de roupas, não estão preocupadas com outras questões a não ser em brincar, em serem espontâneas. Quando elas falam, se dirigem a nós, na sua média, elas também não estão preocupadas se aquele que ouve vai se ofender com o que falou, se vai ficar contente. Elas não têm essa preocupação, porque elas são puras de coração. Então aqui Jesus chama a nossa atenção para essa realidade, que é necessário ser puros de coração, assemelhando-se às crianças que têm esse comportamento de pureza, para que nós possamos melhorar a nossa conduta, para que nós possamos estabelecer o reino de Deus em nós. E como isso é importante? Porque esse comportamento de pureza das crianças significa em relação à sua simplicidade, em relação à humildade que as crianças apresentam nessa faixa etária que elas possuem. Nós, espíritas, sabemos que naquele corpinho de criança existe um espírito que traz consigo uma bagagem muitas vezes muito pesada, muito forte, das experiências realizadas em reencarnações passadas. Então, nós sabemos que ali existe um espírito imortal,
Um espírito que pode ter experiências muito maiores do que a nossa, do que os seus próprios pais. Mas essa é uma outra visão. Porque se nós olhássemos para uma criança e ali, naquele corpinho ainda pequeno, né, infantil, ele já tivesse um comportamento de um espírito adulto, experiente, imagina como que nós trataríamos as crianças. Daí a providência do Pai. Mesmo nós sabemos que existe ali um espírito com muita carga, que traz as suas experiências, nessa faixa etária da criança, que apresenta aquela pureza de comportamento, a sua simplicidade, isso estimula os pais em terem cuidado com aquela criança, em receber aquela criança com todo carinho, preparando aquela criança para os aprendizados da vida em sociedade. Então, nós vemos aí como é necessário essa ingenuidade, entre aspas, que a criança apresenta nessa faixa etária, para que os pais também enxerguem com mais carinho, com mais amor e com aquela preocupação de acolhimento e assim por diante. Mas o ensinamento que nós devemos tirar dessa passagem é justamente esse, porque Jesus, na sua sabedoria, traz para nós uma imagem de criança que age com simplicidade e humildade com todo mundo, para que nós também possamos trazer isso para nós, deixando de ser tão orgulhosos como nós somos, deixando de julgar como nós julgamos. Nós temos aí uma questão de julgar o nosso próximo, não de criticar e de avaliar o comportamento, algo que o próximo fez, mas nós muitas vezes, com esse sentimento que ainda carregamos de maledicência, de orgulho, nós somos muito agressivos em nossos julgamentos em relação ao nosso próximo. E muitas vezes nós agimos assim também com extrema severidade, nos julgando quando reconhecemos que praticamos erros. Alguns erros que nós fizemos e aí vem à tona a consciência nos mostrando que aquele comportamento foi equivocado e nós somos severos no nosso julgamento também. Daí a importância de termos em mente o ensinamento de Jesus. Precisamos ter mais humildade, precisamos olhar para o outro não com esse olhar de julgadores. Não sermos ingênuos também, é lógico, avaliar o comportamento do outro, avaliar o nosso comportamento, mas termos a compreensão que o outro também está a caminho, que o outro também está tendo todas as suas dificuldades de espírito encarnado, nessa experiência material, assim como nós temos, e compreendendo o comportamento do outro, enxergando no outro um irmão. E também nos compreendendo, sabendo das nossas limitações. Mas o que é mais importante? Reconhecendo que nós estamos sendo extremamente severos conosco e severos com o nosso próximo, mudar esse comportamento, para aliviar essa carga de sentimento que nos impede de caminhar, nos impede de trabalharmos esses sentimentos para tornar as coisas mais simples, mais leves, porque nós adoramos complicar as coisas. Infelizmente, faz parte do nosso comportamento. E aí a outra lição também. Para que dificultarmos os acontecimentos da vida, que já são difíceis por si só? E se nós ainda potencializamos essas questões no julgamento, na severidade, nós pioramos tudo.
Então vamos ser mais simples no nosso dia a dia, no nosso convívio, no convívio com o nosso próximo. Vamos ser mais humildes conosco e com o outro, porque esse é o caminho que Jesus nos ensina. É um desafio que nós precisamos aprender? Sim, é um grande desafio. Mas nós temos mecanismos para superar essas dificuldades e agir de maneira diferente, conforme demonstra nosso Mestre Jesus. Sem ingenuidade. Numa criancinha, num adolescente, existe ali um espírito que traz consigo muitas e muitas experiências. Nós trazemos conosco isso de outras reencarnações. Tivemos comportamentos bons e tivemos comportamentos equivocados. Consequências de tudo isso nós estamos passando hoje. Mas vamos então enxergarmos como pessoas que estamos em aprendizagem, nesse processo evolutivo, onde nós precisamos aprender, e nada melhor do que estudar o que foi ensinado por Jesus para nós. Isso não é motivo de fraqueza de maneira alguma. Tem pessoas por aí que enxerga no religioso, enxerga naquele que tem vontade de estudar o Evangelho, aquele que se preocupa com essas questões espirituais, enxerga nessa pessoa como uma pessoa fraca, como uma pessoa que vive na fantasia, na ilusão, sendo que, na verdade, esses que buscam o conhecimento evangélico, os ensinamentos espíritas, eles estão se esforçando em adquirir o conhecimento num primeiro momento, porque já despertaram para essa realidade. Precisamos então compreender que esse é o primeiro passo, adquirir o conhecimento do que o Pai quer para nós, do que Ele preparou para a gente. Jesus nos ensina, a doutrina nos mostra os caminhos a serem seguidos também. Segundo passo, exercitar, colocar isso em prática, porque senão nós seremos como livros na prateleira, possuidores de grande conhecimento, mas não serve para nada, está parado lá. Se ele não for pego, aberto, estudado, ele perde a sua finalidade. E nós, que adquirimos o conhecimento, que estamos estudando, se guardarmos isso somente para a gente, qual a utilidade de tudo isso? Nós precisamos colocar em prática, exercitar. E se tivermos oportunidade de transmitir esse conhecimento às outras pessoas, é uma grande missão que está ao nosso alcance. Podemos fazer isso. Qualquer um de nós pode fazer isso. Só depende de boa vontade. Porque quando o trabalhador está preparado, o trabalho aparece. Nós aprendemos isso. Então, a providência divina vai nos colocar nessa direção, de colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Então, o grande ensinamento desse item que nós começamos a analisar hoje é justamente esse: simplicidade, humildade, pureza de coração. Vamos então ter boa vontade para exercitar esse grande ensinamento do nosso Mestre Jesus. Meus irmãos, chegamos ao final então desse breve tempo em que estivemos juntos fazendo essas reflexões, que possamos colocar em nossa intimidade os valiosos ensinamentos contidos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a todos agora para a oração de encerramento. Elevemos o pensamento. Mestre amigo, abençoe a todos, que possamos adquirir esse conhecimento e que dessa forma a gente possa melhorar a nossa conduta,
afastando os julgamentos que por hábito nós fazíamos, que tenhamos condições de compreender melhor o nosso próximo, de nos compreender também, analisando a nossa realidade, verificar se nós estamos nos esforçando para sermos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nos dê força para isso. Agradecemos imensamente a mais esta oportunidade. Assim seja. Meus amigos, até o nosso próximo encontro. Tchau!